Olá pessoal, tudo bem? A graça do Senhor seja com todos. Chamo sua atenção para a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 16, o versículo 2 nos diz: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Olha, até aqui, nesse assunto de ser pai, Abrão ouviu duas vozes. Primeiro foi a voz da promessa. Deus falou claramente no capítulo 15, versículo 4, que Eliezer não será o seu herdeiro, o seu escravo não será o seu herdeiro. Deus falou claramente que ele teria filhos, sim, que filho haveria de nascer sendo gerado através dele. Agora vem a outra voz, que é a voz da sua mulher, querendo trazer a solução. Observe que Deus falou a promessa, mas Deus não falou como. E aí Sara, tendo em vista a limitação em que o casal se encontrava, se você ler o capítulo 18, versículos 11 e 12, lá está escrito que Sara, ela tinha vários problemas por causa da sua idade, como também Abrão. E 18, versículos 11 e 12 aqui de Gênesis, nos fala, deixa eu ler aqui o versículo 12 que diz: Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. Veja que ela falou consigo mesmo: terei eu prazer sexual, conforme a NTLH fala claramente. Deleite aqui é prazer sexual. Terei eu ainda prazer sexual? Leia também o versículo 11. Indo para Romanos capítulo 4, versículo 19, fala-nos que os dois tinham amortecido, seus órgãos estavam amortecidos. Então, juntando aqui, capítulo 18, versículos 11 e 12, o ciclo menstrual de Sarai tinha parado há muito tempo, já tinha cessado. O seu libido, que é o desejo sexual, os hormônios, ou o hormônio responsável pelo libido, também já não funcionava. E Romanos 4,19 fala que tinham amortecido, os seus órgãos já não funcionavam tanto para chegar ao ponto de gerar filhos. Mas Deus havia prometido. Então, o que Deus não tinha falado era como. E então, Sara teve esta ideia de dar a sua escrava, a sua empregada, né? Além de tudo, Sara ainda era estéril, conforme o capítulo 11 de Gênesis, versículo 29 e 30. Então havia toda uma impossibilidade. E então Sara deu a ideia: você fica com Agar, a minha escrava. E assim aconteceu. Abrão recebeu o seu conselho, ficou com aquela garotuna lá, né? Aquela jovem com os hormônios fluindo, o que ajudou muito a Abrão, mesmo já sendo velho. E então ela veio realmente a engravidar. E então
houve um precipício, houve aí, quero dizer, uma decisão precipitada, porque Abrão não esperou Deus falar com ele totalmente como isso aconteceria, e logo abraçou a ideia de Sara. E então isso trouxe-lhes problema, porque a verdade é que Agar seria apenas uma, digamos, barriga de aluguel, né? Uma espécie de barriga de aluguel, de que geraria filhos para o casal. Mas aí, Abraão trouxe assim um trato, uma atenção especial, porque ela concebeu, se encontrava grávida, a mulher grávida fica mais vulnerável, e isso fez com que Sarai ardesse em ciúme. E houve problemas entre o casal. Você pode ler todo o capítulo 16 aqui, que Sarai discutiu com Abrão. E Abrão disse: olha, sua serva está nas suas mãos, faz o que lhe convier, aquilo que for do seu desejo. E Sarai realmente expulsou a Agar. Mas veja, o primeiro problema foi entre o casal, porque se você não quer problema no seu casamento, não aceite intervenção de terceiros. Intervenção de terceiros entre o casal gera problema. Pode ser pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, cunhada, seja quem for. E aqui a terceira pessoa foi Agar, a escrava que engravidou de Abrão. Agora, outros problemas para Agar, problemas para o seu filho. Veja que ela, ainda grávida, foi expulsa e saiu sem destino. Você vê a partir do versículo 7, o anjo do Senhor aparece para ela e diz: volta para a tua senhora, humilha-te diante da tua senhora. E o anjo faz promessa a respeito daquele menino, daquela criança que está no seu ventre. Promessas grandiosas de que a mão dele será contra todos e todos contra ele. Segundo a história, é daí, desse menino chamado Ismael, que vem aí os árabes, né? E dos árabes vem aí a religião deles, muçulmana, tudo mais. Até hoje, o problema está repercutindo em todo mundo, em todas as gerações, por causa que Abraão ouviu o conselho de Sara. Sabe, quando Deus falar contigo, Ele fala por etapa, faz por etapa, porque Deus ele vai trabalhando conforme vai encontrando maturidade na sua vida. Então ele vai trabalhando, ele vai falando, ele vai revelando o seu plano. E isso você precisa esperar no plano de Deus e deixar Deus trabalhar na sua vida. Então veja, houve realmente uma decisão precipitada por parte de Abraão, uma falta de maturidade da parte dele, por não esperar a resposta completa de Deus. Aí lá na frente, no capítulo 21, nasce o filho da promessa. Deus cumpre a promessa. O filho Isaque nasceu. E agora é ele próprio, capítulo 21, é o próprio Abraão que expulsa Agar da sua casa. Que Deus fale melhor ao seu coração, em nome de Jesus.